Graças a Deus, de volta, amigos ouvintes, e agora com a pregação da palavra do nosso Deus, quero ler a palavra de Deus aqui em Mateus capítulo 12. É o Evangelho escrito por São Mateus, capítulo 12. Preste bem atenção, nós estamos vivendo um tempo muito bom. Como assim? Você pode dizer, pastor, mas nós estamos vivendo tempos difíceis? Sim, tempos difíceis. Mas tempos difíceis porque as pessoas, elas estão esfriando na fé. As pessoas estão esfriando na fé. Mas tempo bom, que eu digo, de liberdade de viver a fé. Pelo menos em boa parte dos países, né? No Brasil, e o Brasil é um deles em que nós podemos viver a nossa fé. Nós podemos viver a nossa fé com liberdade. Sim, sempre vai ter cara feia, sempre vai ter críticas, mas até a lei nos defende. Olha só que maravilha. Até a lei defende a liberdade de culto. A liberdade de culto. Então, a lei também defende o local de culto. Então veja, nós devemos nos sentir privilegiados, porque foi por isso que os apóstolos do Senhor Jesus, os primeiros cristãos, eles lutaram para ter liberdade de viver a fé, porque no tempo dos apóstolos e dos primeiros cristãos, não tinha essa liberdade de praticar e de viver o Evangelho, de falar de Jesus abertamente. Não tinha essa liberdade. Eles corriam o risco de serem presos ou de serem até mortos, torturados. E veja, Deus usou, o Senhor Jesus usou esses homens para chegar onde nós chegamos, a liberdade para pregar e viver o Evangelho. E você não pode deixar que primeiro, você não pode deixar que o sacrifício do nosso Senhor Jesus seja em vão. Você não pode deixar que o esforço dos apóstolos e dos primeiros cristãos seja em vão, porque eles lutaram para isso. Inclusive, os primeiros cristãos, eles perdiam até as casas por servir a Jesus. Lá em Hebreus, capítulo 10, vai dizer isso, que muitos cristãos, eles suportaram perder os seus bens, perder as suas casas, mas não negavam a fé. Olha só. Então, se sinta privilegiado, amigo ouvinte. Hoje você tem a liberdade de ir à igreja. O que é que você está esperando para ir à igreja, para buscar a Deus, para fazer uma campanha, um propósito de oração? De repente fica só choramingando, só reclamando da vida, ó vida, ó azar. A minha vida não dá certo, a minha vida não vai para frente. Quando você deveria buscar a Deus? Porque estamos vivendo a dispensação da graça. Nós estamos vivendo o ano aceitável do Senhor. Isaías 61. Olha, esse tempo já foi profetizado. O ano aceitável do Senhor. É a dispensação da graça. É o tempo em que Deus está aceitando todas as pessoas, não lhes imputando o pecado ou os pecados. A pessoa pode ter feito o que for. Se ela se arrepender de coração, Deus a perdoa. A pessoa pode ter sido o pior criminoso. Se o arrependimento for sincero, o Senhor Jesus perdoa. E o Senhor Jesus, diz uma coisa, nem questiona. Se ele vê que o arrependimento é sincero, ele perdoa. Inclusive eu fiz no nome de Jesus essa pregação aqui na igreja semana passada. Eu acho até que eu fiz num programa de rádio também, não estou lembrado se eu preguei essa palavra aqui no programa de rádio. 1 João capítulo 2, versículo 1, que diz assim: filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas se pecarmos, temos um advogado perante o Pai, Jesus Cristo, o justo. Olha só, toda a palavra de Deus foi escrita para que não venhamos pecar.
para que vigiemos e não pequemos. Porém, se alguém pecar, se alguém deslizar e se arrepender, esse é o sentido, porque Deus só perdoa quando há arrependimento. Nós temos um advogado perante o Pai, Jesus Cristo, o justo por merecimento, que não pecou. Quando a gente pede perdão a Deus em nome dele, em nome do Senhor Jesus, logo o Senhor Jesus intercede por nós ao Pai, para que o Pai nos perdoe, e com certeza o Pai nos perdoa. Então veja bem, amigos ouvintes, eu quero trazer esse texto aqui da palavra do nosso Deus. Jesus, ele disse para aquelas pessoas ali nesse momento aqui, que elas eram privilegiadas por tê-lo ali diante delas. Por tê-lo ali diante delas. As pessoas eram privilegiadas, porque, e ele até cita alguns casos de pessoas que se sentiram privilegiadas por estar perto de alguém, por estar perto de alguém. E hoje também tem muitas pessoas que se sentem privilegiadas por estar perto de alguém, por ser amiga do fulano, por ser parente do fulano, não é verdade? Não que isso seja errado, não que isso seja errado, se sentir privilegiado, honrado por ser amigo de alguém ou parente de alguém. Mas nós devemos mais ainda sentir o privilégio de ser de Jesus, de ser do Senhor Jesus Cristo. Não há privilégio maior. Não há privilégio maior. Eu lembro que aqui em Itaquarana, há anos atrás, faz muitos anos isso, que um governador que teve aqui no estado, ele veio para Itaquarana de helicóptero e pousou no campo de futebol. Pousou no campo de futebol. Meu amigo, quase toda Itaquarana foi lá ver aquele helicóptero e o governador que tinha pousado ali no campo de futebol. Parecia um formigueiro. As pessoas queriam ver aquela ocorrência, ver o governador ali. Nada contra. A palavra de Deus diz: dai honra a quem é devido, Mas veja, muitas vezes a igreja aberta, a pessoa despreza, não é verdade? As igrejas abertas aí, a pessoa despreza, pelo contrário, zomba. Quando a igreja aberta, amigo ouvinte, quando aí você vê uma igreja aberta, estou falando de igrejas sérias, igrejas que pregam o Evangelho. Quando você vê uma igreja aberta, é um convite de Deus. A igreja aberta é um convite de Deus às pessoas. É um convite de Deus. As pessoas não se sentem privilegiadas em aceitar esse convite, em ir à igreja. Quero trazer a palavra de Deus. Olha só aqui, Mateus capítulo 12, a partir do versículo 38. Diz assim: então alguns dos escribas e dos fariseus tomaram a palavra dizendo: mestre, quiséramos ver da tua parte algum sinal. Mas ele lhes respondeu e disse: uma geração má e adúltera, ou seja, infiel, pede um sinal, porém não se lhe dará outro sinal senão do profeta Jonas. Pois, como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites do seio da terra. Os ninivitas ressurgirão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui, olha só, eis que está aqui quem é mais do que Jonas. A rainha do sul se levantará no dia do juízo com esta geração e a condenará,
porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui está quem é mais do que Salomão. Preste bem atenção, né? Eles têm grande estima, por exemplo, os judeus têm grande estima, obviamente, o profeta Jonas, até porque ele escreveu um livro da Bíblia, das Sagradas Escrituras. Tem grande estima o rei Salomão, apesar de Salomão, no final de sua vida, ter se afastado do Senhor. Mas eles estavam desprezando quem era maior do que Jonas e maior do que Salomão, que é o Senhor Jesus Cristo. Não há ninguém maior do que o Senhor Jesus. A quem merece honra, você deve honrar. Mas Jesus é o maior. Não há ninguém maior do que Ele. Só que os judeus estavam desprezando ele, e aí ele citou casos. Por exemplo, os ninivitas se arrependeram com a pregação de Jonas. E olha que Jonas não fez nenhum sinal. Jonas apenas saiu pregando e dizendo: olha, se não se arrependerem, daqui a 40 dias, Deus vai destruir essa cidade. E eles creram na pregação e se arrependeram. A rainha do sul, que é a rainha de Sabá, que ouviu falar da sabedoria de Salomão, ela saiu da sua terra e foi até Jerusalém para confirmar a sabedoria de Salomão que as pessoas estavam falando para ela, comentando. E ela se surpreendeu porque a sabedoria ainda era maior do que falaram para ela. Veja, o Senhor Jesus, ele cita esses casos dizendo: olha, essas pessoas se esforçaram. A rainha de Sabá foi uma distância muito grande para ela chegar em Jerusalém, só para ouvir a sabedoria de Salomão. E vocês, eu estou perto aqui de vocês não me valorizam? Quando eu sou maior do que Salomão, eu sou maior do que o profeta Jonas, eu sou maior do que todos. E você também é privilegiado, amigo ouvinte, porque o Senhor Jesus está aí com você. Está perto. Perto está o Senhor. Você é um privilegiado. O Senhor Jesus está perto de você. Agora é só você invocá-lo. É só você se arrepender. É só você quebrantar o coração e se entregar a Ele. E fazer a sua parte e buscar constantemente a Ele. E Ele vai se encarregar do resto. Então aceite o Senhor Jesus no teu coração. Valorize. Porque Ele está aí com você. Não fisicamente, mas espiritualmente. Você não está vendo Ele agora, mas Ele está vendo você. Então, valorize isso, busque a Ele a cada dia e você será abençoado. Eles pediram um sinal, um sinal por curiosidade, né? Não, Jesus vai fazer um sinal por necessidade. E se aqueles que quiserem um sinal de fato crerem nele, um sinal por curiosidade, não, Jesus não faz sinal para brincar. Jesus não faz milagre de brincadeira. Você está necessitado, você é sincero em buscar o Senhor, então sim, Ele vai fazer um sinal, vai fazer um milagre na tua vida. Essa é a palavra para você. Então nós vamos fazer uma oração especial aqui no programa Esperança e Vida, abençoando a tua vida e a tua família, amigo ouvinte. É momento de oração aqui no programa Esperança e Vida. Pai, em nome do Senhor Jesus, entro em Tua presença, meu Deus, e uno a minha fé com a fé de cada ouvinte, cada pessoa, Senhor, que está do outro lado, escutando, ouvindo a nossa programação. Pessoas aqui da cidade de Taquarana, Pai, pessoas dos povoados de Limoeiro, como a Dona Damiana, o Seu Gil, pessoas de Arapiraca, Pai, pessoas de Campo Alegre, pessoas de Maceió, pessoas de outro estado do nosso país, de outros estados do nosso país, Pai. Tua palavra diz que o Senhor é o Deus de perto e o Deus de longe. O Senhor está aqui, o Senhor está lá. Está onde essa pessoa se encontra agora. O Senhor é onipresente. E eu peço que o Senhor abençoe cada vida, Senhor. Aonde estiver chegando esta programação, que chegue agora o poder do Senhor, que chegue agora a força do Senhor,
curando, libertando, transformando, meu Deus, restaurando famílias, salvando a todos, meu Pai. Essa bênção é a bênção que todos precisam, é a salvação. Todos precisam dessa bênção, que é a maior de todas, que é a salvação, porque a vida não se limita só aqui à terra, mas a vida, a alma é eterna. Que o Senhor salve a todos, que todos sejam alcançados, Senhor. E que as nossas programações, Pai, elas sejam canais de bênção. Que possamos alcançar muitas vidas através das nossas programações. Que vidas se rendam, cheguem na igreja dizendo: ouvi o programa e fui abençoado e vim aqui servir ao Senhor. Que assim aconteça. Que todos os ouvintes sejam abençoados agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Diga amém e diga graças a Deus.